Olá, olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E nós hoje vamos falar de como investir em tempos de crise. Porque é uma altura assim um bocadinho mais conturbada dos mercados e muita gente tem vindo a falar connosco sobre se devem ou não investir, como é que devem lidar aqui com estas agitações. E então decidimos trazer-vos aqui este tema. Mas antes, vamos falar aqui um bocadinho do que é que aconteceu na nossa vida desde que fizemos o último episódio a sós. Não é? Já foi há muito tempo. Quer dizer, o último episódio que saiu foi no lançamento do livro, não foi? Portanto, foi. Também foi, em teoria também foi a sós, mas foi diferente. Um contexto diferente, não é? Sim, Não foi. estávamos aqui no nosso estúdio, não estávamos aqui no nosso ambiente. Foi uma forma de trazer as pessoas para o nosso lançamento, para o lançamento do nosso livro. Mas não foi propriamente um podcast no modelo em que nós normalmente estamos aqui habituados, e quem está também connosco há mais tempo está habituado, não é? Sim, sim. Então bora lá, o que é que aconteceu na nossa vida nas últimas semanas? Lançámos um livro, começámos a nossa nova turma do Método Liberdade Financeira, a turma 11, fomos a um dos maiores eventos de literacia financeira em Portugal, na verdade para mim foi o maior. Foi o maior que nós tivemos. Sim. Não é? Que foi o Money Talks, também foi muito, muito interessante, também já podemos falar um bocadinho sobre isso. Temos uma estagiária nova, aliás, a nossa primeira estagiária não é uma nova, é a primeira, que é a Clarinha, que está ali por trás das câmaras. E mais? E mais, não sei. Houve a Páscoa. Olha, sabes que as coisas têm corrido tão rápido que eu às vezes perco-me um bocadinho no tempo, e eu não sei se isso é bom ou é mau, não é? Porque normalmente quando as pessoas dizem assim, já atingi a liberdade financeira, perdem-se um bocadinho de, não sabem se é segunda-feira, se é terça-feira, se é quarta-feira, porque o tempo deixa de ser propriamente um fator os dias da semana, não é? Sim. E eu estou um bocadinho nessa fase, mas eu não sei se... Sabes a quantas andas? Exatamente. Então o tempo parece que passa muito rápido, e eu não tenho a certeza do que é que aconteceu entre o último momento em que nós tivemos o podcast e agora. Pois, obviamente não o livro... tenho. Até porque nós gravámos, só que para vocês também terem mais contexto, nós gravámos bastantes episódios de seguida e fomos libertando, portanto para nós já passou mais tempo do que passou para vocês. Exatamente. Mas sim, tivemos a gravação do episódio com os Imo Investors, tivemos a gravação com o Tomás e com o Diogo do Imotalks, não é? Imotalks? Não, Money Talks, porque eles têm Imotalks, exatamente. Então tivemos também o nosso podcast do lançamento do livro, e eu gostava mesmo de falar um bocadinho disso. Como é que foi o lançamento do livro para ti? Olha, assim, eu acho que o principal sentimento que eu tenho relativamente ao livro em si é que, de alguma forma, eu não sinto tanto isto do meu lado, nem do nosso lado, mas de alguma forma o público, as pessoas reconhecem o livro como sendo assim um marco, assim, uma coisa tipo um achievement, não me estou a lembrar da palavra, uma conquista. Quase como se fosse assim, tipo, vocês já são grandes porque têm um livro. Para mim, se calhar, eu não sinto tanto isso, porque eu sinto que, como tanta gente à nossa volta também, assim, os nossos peers foram lançando os seus livros, já me pareceu uma coisa mais natural. Ou seja, é isso, para mim já é uma coisa natural. Para as outras pessoas, se calhar, que não nos acompanham tão de perto e não acompanham todas as pessoas à nossa volta tão de perto, se calhar veem mais isso assim, ou seja, vocês são mesmo relevantes, têm um livro, pronto. Então o que eu senti foi esse reconhecimento das pessoas assim à nossa volta, não tanto dos nossos alunos, porque esses acompanham-nos, sabem o que é que tem acontecido, etc., mas mais dos nossos amigos e familiares. Sim, eu acho que ao mesmo tempo as pessoas também muito próximas também sentiram esse lado de conquista, não é? E não se calhar a família, entre aspas, mas a nossa comunidade sentiu isso, não é? Sentiu esse efeito do livro. Acho que naturalmente, e aqui estou a fazer um bocado o contraponto para tentar
perceber e refletir um bocadinho sobre se às vezes não é o nosso lado comparativo, que é como nós nos comparamos com outros educadores financeiros, naturalmente, e esses já têm livros há um ano, para nós ser só mais um passo. E Sim. é importante não cair nessa armadilha, não é? Porque normalmente eu sou essa pessoa, normalmente não és tu essa pessoa, não é? Eu sou a pessoa normalmente que, ok, está feito, bora para o próximo, está feito, bora para o próximo. Mas tu não és essa pessoa, não te transformes nisso, tá bem? Porque senão depois perdemos aqui o balanço e é importante nós conseguimos ir para o espaço da celebração, porque um livro é efetivamente um marco relevante, não é? Ou seja, de repente nós vamos à FNAC, vamos à Bertrand, vamos às livrarias e vemos lá a nossa cara, vemos lá o nosso livro. Então acho que é efetivamente um marco relevante na medida em que é mais uma forma de nós conseguirmos comunicar a nossa história, a nossa missão, aquilo que nós efetivamente acreditamos em relação à literacia financeira e sem dúvida que é um passo relevante, não é? Ou seja, de repente eternizamos ali, aquilo não dá para apagar. Não é? Isso é o meu principal ponto. Não dá para ir lá tirar. Quer dizer, dá para tirar os livros todos das editoras, mas quem tem já tem, não é? Não dá, não sei como é que fazias isso. Comprava. Como Sócrates. Acabou-se. E acabou-se, boa. Sim. Pronto, depois, para além do livro, o que é que não falámos assim muito profundamente da nova turma, não é? Que está a ser uma turma muito interessante, toda muito animada, cheia de vontade de começar a investir, até muito ligada até ao tema que nós vamos falar hoje, que é, como estamos assim numa altura diferente dos mercados, ou diferente daquilo que tem sido os últimos anos, eles estão aqui com muita vontade de começar a investir. Está a ser uma turma muito interessante por isso. O que é que falámos? O que é que disse que havia assim mais? Em relação à turma, eu gostava também de deixar aqui um convite para eventualmente quem não faz parte da turma, nunca fez parte da turma, tem sempre aqui o link na descrição do episódio para poder entrar na lista de espera e eventualmente fazer parte de uma próxima turma. Sim. Em qualquer momento em que vocês estejam a ver esta conversa, este episódio, podem sempre vir aqui à procura do link e entrar na lista de espera para a próxima turma que for. Sim. A 12ª, a 25ª, a 30ª, a que for, mas fica esse convite. Eu acho que é interessante a lógica de que esta turma entrou num momento conturbado, como tu disseste, que é tarifas, crise, mercados a cair, e nós sempre dissemos que este é o melhor momento para nós começarmos. Não porque sejamos uns gurus de previsão do que quer que seja, mas porque a estatística e a história mostra-nos que nos momentos em que existe uma grande queda no mercado é um bom momento para começar a investir. Então, inevitavelmente, estes alunos estão muito entusiasmados com essa ideia, com essa hipótese, inclusive nós vamos falar um bocadinho disso nesta conversa, então acho que vai ser interessante para quem assistir até ao fim, conseguir perceber o que é que nós também estamos a fazer com o nosso dinheiro e, acima de tudo, o que é que nós estamos a trazer como conhecimento também para as pessoas que nos seguem, as pessoas que são também nossos alunos. Para além disso, efetivamente o Money Talks, não é? Foi um evento muito interessante e que nós recebemos até feedback do episódio que nós gravámos com o Tomás e com o Diogo, em que viu-se muito a essência daquilo que foi o evento, que é um evento que foi organizado muito não só para as pessoas que iam assistir, mas também para os palestrantes e para as pessoas que iriam contribuir também com o conhecimento. Sim, o Money Talks, o que eu achei foi que, para mim, assim, a grande valia foi mais na perspectiva de orador, porque como tinham muitos oradores, não é? Tinha assim muitas pessoas da área, foi fixe estar com eles, partilhar as experiências. Nós, de alguma forma, existem dores que são muito comuns, não é? Na parte mais operacional até, e portanto eu gostei muito dessa perspectiva, dessa partilha. E depois para quem estava a assistir, eu acho que teve ali vários momentos muito interessantes. A questão, eles fizeram uma dinâmica que foi qual o melhor investimento, em que houve ali uma competição entre ETFs, ações individuais, criptomoedas, empresas e imobiliário, sim. E essa dinâmica foi muito gira, até porque é assim, por muito que se compita ali entre ativos, obviamente que, e quem está aqui mais por dentro já de investimentos, sabe que o mais relevante e o que deve ser considerado é ter um bocadinho de todos, não é? A ter a questão da diversificação,
Portanto, é sempre engraçado ver aqui estas disputas que depois terminam nesta conclusão de que, ok, mas o melhor é de facto abarcarmos aqui toda a gente. Não, até deve ser o melhor. Mas pronto, acho que teve aqui várias dinâmicas educativas e muito interessantes para quem estava a assistir e, portanto, acho que se não foram esta edição do Money Talks, certamente vai haver uma para o ano, espero eu. Portanto, espero que vão à próxima edição. Boa. Sim. E falámos do lançamento do livro, não é? Mas não pedimos às pessoas, ou não convidámos as pessoas a comprar o livro, não é? Sim, podem comprar o nosso livro. Vão ter aqui o link também na descrição para poderem comprar o livro. Sim. E depois darem-nos feedback. Sim, já recebemos aqui feedbacks muito bons de pessoas que, interessantes, já o leram todo e gostaram muito, acharam que era de uma leitura muito fácil, como aquilo que nós, na verdade, temos falado sobre o livro, né? Que é um livro de leitura muito fácil, com a forma como a informação está passada é de forma muito clara, muito fácil de perceber e que de facto é um livro muito importante para quem quer saber mais sobre finanças pessoais e sobre investimentos. É um livro que pode ajudar muito e pode encaminhar muitas pessoas a conseguirem este objetivo. Portanto, já sabem. É só comprar. Boa. Queres falar de mais alguma coisa antes de entrarmos no... Não, eu acho que podemos entrar no tema, tá? Já falámos aqui um bocadinho disso, ou seja, estamos numa fase, até agora, nos últimos anos, de facto, os mercados financeiros estavam em alta, como se costuma dizer, ou seja, um pouco por todas as geografias havia uma tendência de crescimento, todas as geografias, todas as indústrias, havia de facto aqui uma tendência de crescimento dos mercados financeiros, era quase... não quer dizer fácil, mas na verdade era muito encorajador começar-se a investir há uns meses atrás, porque de facto começava-se a investir e começava-se logo a ver alguns ganhos e portanto tornava a coisa muito mais fácil para quem está a começar, porque tem este efeito psicológico a contribuir para de facto nos ajudar a querer investir mais. Mas depois aconteceu Trump. E o Trump veio aqui dar uma volta aqui um bocadinho à coisa, não é? Com as suas tarifas comerciais. Aqui, pronto, gerou-se aqui um género de uma guerra comercial, para quem não está aqui tanto por dentro do assunto, em que o Trump começou a colocar comissões elevadas à importação de determinados produtos de determinados países, nomeadamente começou pela China, acho eu, ou pelo México, Canadá, ali um bocadinho à volta, agora também a Europa, pronto. E os países foram retaliando também à sua maneira, também começaram a colocar comissões elevadas aos produtos importados pelos Estados Unidos e gerou-se aqui um género de guerra comercial que ainda está neste momento a acontecer, assim, neste momento está assim parece um bocadinho mais morno, mas ainda está a acontecer e isto obviamente afetou os mercados financeiros. Começou-se a ver de facto uma queda, por exemplo, na parte dos mercados dos Estados Unidos, começou-se a ver aqui uma queda, não é? E as pessoas de repente começaram a duvidar, será que investir nos Estados Unidos é bom? Será que investir nos mercados, será que é uma boa altura para investir nos mercados financeiros? Será que aquilo que eu já investi nos mercados, num S&P 500, por exemplo, será que eu devo resgatar e investir noutra coisa? Pronto, gerou-se aqui um conjunto de questões e é sobre isso que nós vimos falar hoje. Sim, na verdade, ou seja, toda esta situação das tarifas, depois com as retaliações todas, afetou o mundo como um todo, não é? Ou seja, ninguém beneficia de uma guerra destas. Porquê? Porque na verdade estamos a falar de ficar sempre mais caro os produtos para as pessoas comuns e isso gera travão no consumo, gera pobreza, as empresas têm desafios, então provavelmente podem ter aqui eventos de despedimento e redução de atividade, então ninguém beneficia de guerras tarifárias e o mercado como um todo reagiu muito com isso, não só os Estados Unidos, mas a China, o Japão, a própria Europa, os mercados emergentes, todo o mundo teve aqui um momento em que o investidor geral disse assim, eu vou retirar o meu dinheiro dos mercados financeiros e vou colocá-lo noutro sítio à espera de ver o que acontece aqui com os mercados. E é interessante aqui algumas perspectivas, porque nós depois demos aqui um workshop aos alunos da turma 11 sobre como investir em tempos de crise, e também vamos falar disso depois na nossa comunidade e na nossa mentoria, e é engraçado colocar as coisas em perspectiva, não é? Porquê? Porque quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer neste momento, parece sempre que é o pior momento da história.
ok? Parece sempre extremamente assustador, porque as manchetes, as notícias são sempre muito exacerbadas, e algumas delas são factuais, ok? Sim. Outras são demasiado, mas aquilo que acima de tudo torna mais desafiante não é tanto as notícias, mas é a falta de conhecimento e de contexto que as pessoas têm, que faz com que pareça que as notícias sejam, ou melhor, que interpretem notícias como sendo piores do que elas efetivamente são. Sim, eu acho que às vezes é uma questão de interpretação, também da forma como a notícia é mostrada, não é? Porque pode ser factual, não é? E é verdade quando se diz que o mercado está em queda face a um ano atrás, não é? Mas lá está, é um facto, mas quando olhamos para os mercados e de facto se olharmos na perspectiva que nós olhamos, que é numa perspectiva de longo prazo, não olhamos no prazo de um ano, não é? Olhamos no prazo de 5 anos, 10 anos, e aí conseguimos ver e de facto perceber que esta queda não é uma queda assim tão acentuada como parece, eventualmente, se olharmos tipo num curto prazo de tempo. Sim. Assim, por exemplo, eu estava aqui eu vou trazer aqui alguns números que eu acho que é interessante, que é desde que o Trump foi eleito, o mercado do Japão caiu 18,1%, os Estados Unidos caíram 17%, a Austrália 9%, praticamente 10%, Canadá 9,5%, temos aqui depois a China 4,1% e a Europa cerca também de 10%. Então, efetivamente é um impacto relativamente relevante para os mercados como um todo. Mas depois quando colocamos em perspectiva, que era aquilo que estávamos a dizer, que é, ok, vamos olhar então para o longo prazo e perceber se esta queda de 18, 20 e qualquer coisa por cento nos Estados Unidos ou no mundo como um todo, como é que isto se compara com outros contextos, com outros momentos da história. E quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que aconteceu desde o início de 2000, nós vemos que passamos por algumas crises, nomeadamente a crise das tecnológicas. De 2000, ok. Desde 2000 para cá. A crise das tecnológicas, a crise financeira em 2008, tivemos a crise inflacionária em 2022, tivemos o Covid também em 2020 e o que está-se a passar agora, que estamos a falar deste impacto de cerca de 19, 20 e qualquer coisa por cento, nós olhamos, por exemplo, para a crise inflacionária, que foi 2022, as pessoas não sentiram tanto em 2022, ou melhor, não se gerou tanto alarido porque foi uma coisa mais prolongada. Gradual, sim. O mercado foi caindo ao longo do tempo e depois recuperou. Então, como não foi um impacto muito forte, as pessoas não reagiram desta forma. Mas o mercado caiu cerca de 25% em 2022. O mercado muito fechou. Mais do que agora. Muito mais do que agora neste período. Não quer dizer que no final do ano não caia mais, mas trazer aqui a perspectiva. Quando foi a pandemia, o mercado caiu em poucos dias cerca de 34%. Depois recuperou muito rápido, mas caiu 34%. Crise financeira, 57%. E aqui sim torna-se mais assustador. Estamos a falar de mais de metade daquilo que seria o mercado financeiro a ser retirado ou desaparecer assim, não é de um dia para o outro, mas durante um determinado período de tempo. E também em 2000, 49%. Então, quando olhamos para estes 20 e qualquer coisa por cento, percebemos que, ok, é muito, principalmente para quem começou a investir em dezembro, ou assim, dezembro, janeiro, é muito, mas também abre aqui uma janela muito positiva, que é, quando nós também analisamos para aquilo que é, historicamente, qual é que é o comportamento dos mercados nos 12 meses seguintes a uma queda de mais de 10%. E nós vemos que, em média, o mercado recupera 18%. Ok? Então, e aqui estou a falar sempre do mercado dos Estados Unidos, porque é o mercado que tem mais informação, que tem mais dados. Então, trazer essa perspectiva de que quando o mercado cai, é sempre muito interessante eu começar a investir. Obviamente, e como nós dizemos sempre, não é investir num sítio só, eu tenho que usar estratégia de diversificação e aplicar a descorrelação para que eu possa ter aqui outros ativos que me permitam ter compensação. Se calhar vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas trazer contexto e perspectiva e trazer aquilo que é a visão mais ampliada daquilo que está a acontecer. Não obstante eu acreditar que aquilo que se está a passar hoje em dia é um bocado diferente daquilo que se passou noutras crises, mas cada crise é sempre nova. Na pandemia também se achava que tudo ia acabar. Aliás, todas as crises foram diferentes, na todas verdade. As crises foram das diferentes. Tecnológicas foi diferente, a subprime foi diferente. Não, neste momento, quer dizer, não houve uma crise a repetir-se, as causas foram diferentes, os efeitos foram diferentes, mas a verdade é que daquilo que nós vemos historicamente, em todas elas houve uma recuperação, e houve uma recuperação
num espaço de tempo que não é 20 anos, é 1 ano, 2 anos, 5 anos no máximo. Portanto, por isso é que nós, quando dizemos que olhamos para o investimento no longo prazo, é isso mesmo, ter sempre a perspectiva de que quando nós investimos o nosso dinheiro, o objetivo é que seja dinheiro que nós não vamos precisar nem daqui a 1 mês, nem daqui a 6 meses, nem daqui a 1 ano, idealmente nem daqui a 10 anos. Porque, de facto, pode acontecer uma crise neste espaço de tempo e nós, de facto, podemos estar a perder dinheiro. Ou seja, o ideal é que nós possamos escolher um momento em que estamos a retirar o nosso dinheiro para viver, não é? Os nossos investimentos, e escolher no momento em que nós estamos a ganhar, não é o momento em que estamos a perder, porque depois as pessoas têm muito esta questão, quem já era investidora, quem já estava a investir, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, e de repente assistiu a esta quebra, tem logo a tendência de ir vender, e vai vender na pior altura, vai vender na altura em que está a perder dinheiro. Quando se sabe, historicamente, e obviamente que há uma frase feita que diz que rendimentos passados, não é? Não garantem rendimentos futuros. Mas historicamente o que nós vemos é que sempre que há uma queda há uma recuperação. Portanto, se calhar é só esperar mais um bocadinho, esperar que recupere, e se efetivamente queremos retirar o dinheiro, se precisamos do dinheiro para viver, então vamos esperar por esse momento e aí depois vendemos quando estamos a ganhar, não é? Sim. Tu falaste aí da questão do quanto tempo é que se gera a queda, não é? E mais uma vez vamos trazer números, não é? Para tentar trazer também perspectiva às pessoas, que é o mercado funciona em ciclos, não é? Que é nenhum mercado sobe sempre num longo período de tempo, ok? Existem ciclos em que o mercado sobe, depois cai, e depois sobe, e depois cai, mas quando cai, nunca cai para o ponto anterior, e quando sobe sempre acima daquilo que é o topo anterior. Então, daí nós, quando olhamos para o longo prazo, vemos uma linha crescente, ok? O que queres dizer com isto é só explicar, ou seja, quando cai, nunca, vamos imaginar que, sei lá, vamos simplificar e pensar que o mercado só tinha ações de uma empresa, pronto, e que essa ação valia $100 ou 100 euros. E depois cai, e na crise na última crise em que caiu mais, há 20 anos atrás, tinha caído para 50 euros. O que estás a dizer é, há novamente uma crise, passado 20 anos, nunca vai cair para 50 euros. Nunca caiu. Não vou dizer nunca vai cair, mas não caiu. Nunca caiu, ou seja, caiu sempre ali entre os 50 e os 100. Sim, tendencialmente é isso que acontece. Daí nós falamos de ciclos, não é? Por isso é que o mercado nunca recua até à última crise. À partida não. Até agora, sim. Exatamente. Porquê? Porque senão não havia o crescimento no longo prazo. Ok, então esse é o racional. E depois, quando nós aplicamos isto, a lógica do nosso dinheiro e usando estratégias de investimento mais constante, não é? Do dollar cost averaging, investindo todos os meses, então torna-se ainda mais difícil cair para aquilo que efetivamente é o meu preço unitário anterior ao meu preço unitário mais baixo. Mas aí estamos a falar de alocação ao meu dinheiro. Vamos fazer uma perspectiva do investimento, da análise do mercado como um todo. Não é? E depois, se calhar, mais para a frente falamos daquilo que é o mercado não é a mesma coisa que o meu investimento. Okay? Já explicamos um bocadinho disso, que é onde é que eu queria chegar aqui com a questão dos ciclos, que é, quando nós olhamos para o histórico também, nós conseguimos ver que o ciclo de queda, que é aquilo que chama-se de bear market, que é basicamente quando o mercado está a cair, e por que se chama bear market? Porque um urso ataca de cima para baixo, e chama-se bull market no momento que está a subir, em que o touro ataca de baixo para cima, então existe esse efeito de crescimento. Mas um mercado, um ciclo de queda, em média dura cerca de 1 ano e 3 meses. Estatisticamente, o que aconteceu no passado, em média durou este tempo. E um ciclo de subida demorou, em média, cerca de 6 anos e 6 meses. Okay? Ou seja, é mais rápido a cair e mais lento a recuperar. Não, tens mais tempo do teu dinheiro a valorizar. Ok. Do que o tempo a cair, porque mais rápido é uma questão de velocidade, não é uma questão de tempo. Sim. Ok? Porque, então é isso, existem momentos em que o mercado está mais em crise, entre aspas, e estatisticamente o tempo tem sido 1 ano e 3 meses, e 6 anos e 6 meses num mercado em que as coisas estão positivas. Okay? Se nós olhamos para trás, nós conseguimos ver isso e analisar esse contexto, que é
os períodos bons são mais longos, as pessoas quase que se esquecem que existem períodos maus, mas existem, e daí o mercado funcionar em ciclos. Então é interessante também trazer essa perspectiva de que efetivamente pode cair mais, e é importante nós também trazermos essa clareza às pessoas, que é o mercado pode cair mais mediante aquilo que são as decisões que podem acontecer. Mas nós não podemos esquecer que quando eu estou a investir, eu tenho que ter clareza no que é que eu estou a investir e porquê que eu estou a investir naquele ativo. E depois entramos aí naquela lógica que estamos a falar da diversificação e da descorrelação, não é? Sim, exatamente. Queres explicar aqui um bocadinho o que é essa descorrelação? Sim, olha, eu acho que o mais fácil de entender é a diversificação, não é? Sim. Que é, eu não posso colocar os nossos ovos todos no mesmo cesto, não é? E eu gosto muito de olhar para a lógica da diversificação como se fosse tipo um cesto, em que nesse cesto eu tenho carne, peixe, fruta, legumes, arroz, massa, tenho vários ingredientes para me alimentar, não é? E dentro daquele cesto existe um ou outro ingrediente que se pode estragar, certo? mas não se vão estragar todos. Então, sim, enquanto eu estou a substituir aquele que está estragado, eu tenho outros para poder comer e não morro à fome. Certo. Se eu só tivesse um ingrediente e aquele ingrediente estragasse, eu morria à fome porque não havia mais ingredientes para comer. Exato. Então a diversificação comporta-se dessa forma, que é eu poder ter várias coisas de forma diferente, de forma a que eu possa efetivamente ter esse proveito. E isto liga muito com a descorrelação. Este exemplo aqui de um cabaz com comida junta o efeito da diversificação e da descorrelação. A diversificação é ter várias coisas. Sim. A descorrelação é ter várias coisas diferentes. Quer dizer assim, eu tenho várias coisas em que cada um deles tem uma função, tem um papel. Eu não posso viver só a comer carne, nem posso viver só a comer fruta. Mas a fruta tem uma função, a carne tem uma outra função, os ovos têm outra função, a massa tem outra função. Exato. E quando eu tenho isto tudo, eu consigo ter o benefício de qualquer um deles em qualquer contexto. Então, essa é a melhor forma de eu investir, a melhor forma de mostrarmos às pessoas o que é investir com gestão de risco. Sim. Que é ter várias coisas e coisas diferentes. Dizeste uma coisa importante, que é em qualquer contexto. Porquê? Porque, e fazendo aqui a passagem para os ativos de investimento, ou seja, olhando para ações, obrigações, ouro, criptomoedas, etc., a verdade é que estes diferentes ativos têm comportamentos diferentes dependendo do contexto em que estão, não é? Tipicamente, quando as ações estão em crescimento, não é? Tu tens as obrigações que, na verdade, estão ou estagnadas ou a puxar um bocadinho para baixo, estão a perder valor. O mesmo acontece quando as ações estão a perder valor, as obrigações estão aqui a ganhar um bocadinho de valor. Portanto, existe aqui quase um efeito de contrabalanço entre as ações e as obrigações. Por isso é que se diz que é em diferentes contextos, porque quando, por exemplo, agora estamos a olhar para um contexto em que as ações estão a perder valor, não é? Os mercados financeiros na parte de acionista está de facto a cair, mas depois temos as obrigações que estão a ganhar aqui um bocadinho mais relevância. O ouro está a ganhar também, está a subir bastante de valor, porque são aqui ativos que lá está, como tu disseste, se comportam de forma diferente dependendo do contexto onde estão. É um bocadinho olhando aqui para o teu exemplo que tu deste do cesto dos alimentos, não é? Nós, se calhar, usamos a proteína num contexto mais específico de querer ganhar músculo, mas precisamos dos hidratos para ganhar... Para ter energia? Para ter energia, exato. Ok. Não dá a lembrar para que é que precisamos dos hidratos. Precisamos da fruta para ter imunidade. Portanto, estes alimentos também dão-nos coisas diferentes de acordo com o contexto em que estamos. Por isso é que o ideal será nós termos um bocadinho de cada um deles, não é? Para estarmos preparados para qualquer contexto que exista. Perfeito, sim. Inclusive tu falaste aí dos ativos que estão a ter melhor comportamento neste momento, não é? E quando olhamos para o ouro, e o ouro tem um comportamento muito específico, é aquilo que chama-se ativo de refúgio, que faz preservação de valor, em que quando efetivamente os investidores estão com medo, saem dos mercados financeiros, saem das ações e vão para o ouro. As obrigações estão ali no intermédio, mas o ouro
comporta-se efetivamente de uma forma muito interessante em relação a estes contextos, tanto que desde o início do ano o ouro já valorizou cerca de 27%. 27% desde janeiro, desde 1 de janeiro de 2025 até agora 27% valorizou o ouro. E estamos a falar de um ativo que não faz nada. Não faz nada, não vende nada, não tem funcionários, não tem cria nada, valor, não é? Não cria valor, mas preserva valor. Que é quando o mercado está em crise, quando as ações estão a cair e a perder valor, ele tem um comportamento de preservar esse valor. Então, efetivamente, consegue ter um aumento mediante baixa de ações ou de outro tipo de ativos mais principais. Então é interessante isto. E isto depois liga com a necessidade de, quando eu olho para esse cabaz de frutas e tudo mais, as pessoas dizem assim, mas eu não preciso disto. Eu não preciso de legumes. Certo. Eu não preciso de fruta. Não, tu precisas de fruta porque quando for preciso a fruta vai fazer o seu papel. Sim. E o ouro é exatamente a mesma coisa, que é quando nós para o primeiro trimestre de 2025 o ouro valorizou cerca de 19%, enquanto que os Estados Unidos caiu cerca de os tais 10% que nós vimos até 30%. Os mercados financeiros. Os mercados financeiros quase como um todo. Inclusive a Bitcoin caiu também, ou seja, até 31 de março. Depois, a partir daí, entrou o Trump e a coisa ficou pior, mas só neste período, para podermos ter aqui um momento estanque para poder analisar, nós vemos que houve ativos que subiram e houve ativos que desceram. Ok? Então o ouro foi um desses, subiu cerca de 9%, as obrigações subiram cerca de 4 ou 5%, o mercado imobiliário subiu cerca de 3%, mas depois, por outro lado, o mercado dos Estados Unidos caíram, o Bitcoin caiu, mas quando eu tenho uma carteira de investimentos que está com este comportamento do cabaz de alimentar, entre aspas, eu consigo beneficiar de cada um destes comportamentos. Sim. E daí nós também fazer-te essa pergunta e partilharmos aqui um bocadinho que é o nosso conforto em relação aos investimentos. Sim. Que é a diversificação de forma correta é o único fator de gestão de risco e que permite que eu possa tirar benefício de cada um dos ativos que eu tenho na minha carteira, embora eu não os tenha na mesma percentagem. Então eu não pego em todos e digo assim, agora vou dividir o meu dinheiro de forma igual por cada um dos ativos, mas eu vou utilizá-los de forma a que eu possa ter o máximo de rentabilidade possível por unidade de risco que eu estou a correr. Sim, e se falaste aí da parte da rentabilidade, que é importante, que é, obviamente que se nós não temos a nossa carteira de investimentos toda colocada em ações, não é? Depois, quando os mercados de facto estão aqui em crescimento, estamos em bull market, não é? A nossa carteira de investimentos também não sobe ao mesmo ritmo que uma carteira de investimentos totalmente alocada em ações, não é? Porque, de facto, estão aqui as ações a disparar, mas a nossa carteira de investimentos, como está diversificada e tem outros tipos de ativos, como obrigações, ouro, etc., depois meio que estes ativos estão a puxar um bocadinho a rentabilidade para baixo. Mas a forma como nós vemos as coisas é um preço a pagar, entre aspas, pelo que nos compensa nestes momentos em que estamos agora em queda e em que de facto nós vemos a nossa carteira a não cair assim tanto como uma carteira totalmente alocada em ações. Sim, mas é como eu costumo dizer assim meio em brincadeira, que é, nós temos filhos, nós temos um cão, portanto nós não podemos assumir assim tanto risco. Sim. Então nós preferimos preservar risco e fazer gestão de risco do que propriamente procurar maximizar a rentabilidade. Nós olhamos para os investimentos como um acelerador, mas não é um acelerador infinito, não é um acelerador a qualquer custo, é um acelerador com o máximo de rentabilidade possível, com o mínimo de risco possível. Ou seja, o máximo de rentabilidade por unidade de risco. Então, isso é para nós extremamente importante e daí nós fazemos essa preservação de, ok, eu não vou, em momentos em que o mercado está a explodir, eu não vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin. Porquê? Porque eu sei que quando Bitcoin cair, eu preciso ter outros ativos na minha carteira que tenham essa compensação. Eu não vou colocar o meu dinheiro todo em ações porque existem estes momentos em que, efetivamente, isto pode acontecer. Eu não vou colocar o meu dinheiro todo nos Estados Unidos. Porquê? Porque os Estados Unidos pode ter algum desafio, pode ter um Trump ou outro contexto qualquer que traga desafios. Então eu tenho que ter um ETF de ações mundiais para que possa haver essa compensação e fazer essa diversificação. Isto para dizer, mas isso é excesso de diversificação. Está tudo certo.
pode ser excesso para alguns, para nós é o correto, mais uma vez para nós, porque nós conseguimos compensar tudo o que são potenciais cenários dentro daquilo que é a nossa estratégia. Sim. Então ter ETF da S&P 500, que é os Estados Unidos, ter ETF de ações mundiais que permite, ok, se os Estados Unidos deixaram de ser uma referência, eu tenho ações mundiais, ok, neste momento ações mundiais tem muitos Estados Unidos, tudo certo, mas se os Estados Unidos deixarem de ter relevância, aquelas que tiverem nossas mundiais também vão desaparecer, vão ser substituídas por outra. Eu vou ter um momento conturbado, mas não vou desaparecer e vou conseguir preservar. Ok, tenho obrigações, tenho ouro, tenho um bocadinho de criptomoedas, tenho um bocadinho de peer-to-peer. Então, esta diversificação é efetivamente o mais interessante na nossa perspectiva, numa perspectiva de que eu quero que os meus investimentos me aumentem o meu capital, mas que não me retirem sono e também não me retirem saúde, não é? Porque há pessoas que vivem muito ansiosas com os seus investimentos e isso é algo que afeta efetivamente a saúde das pessoas, não é? Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Sim, só que esclarecer uma coisa que às vezes também é uma questão que nos colocam muito e que, pronto, acho que é fruta muitas vezes da confusão que às vezes ainda as pessoas ainda fazem. Investir em ETFs não é diferente de investir em ações. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, investem em ações ou investem em ETFs. O ETF é um veículo, ou seja, nós podemos investir em ações através de ETFs, podemos investir em obrigações através de ETFs, ou investir em ouro através de ETFs. Depois têm designações um bocadinho diferentes, mas o ETF é um veículo. Nós investimos em ações através de ETFs. Depois existe a lógica paralela, de investir em ações individuais. Ou seja, normalmente quando se investe em ações através de ETFs, estamos a investir num conjunto de ações. Pronto, por isso é que nós gostamos muito de investir em ETFs, em ETFs de ações, porque nos permite esta diversificação que nós gostamos muito, não é? Estamos a investir em várias ações ao mesmo tempo. Depois existem pessoas cuja estratégia de investimento é investir em ações individuais, é comprar só uma ação ações de uma determinada empresa e terem ali 4 ou 5 empresas em que investem e a sua carteira de investimentos é naquelas ações individuais que escolheram individualmente. Pronto, é diferente daquilo que nós fazemos, que é investir em ações através de ETFs. Só para explicar aqui que o ETF é um veículo e não um tipo de investimento. Boa. Acho que isso é interessante, até porque quando nós depois olhamos para um ETF, nós olhamos para o ETF e dizemos assim, o ETF desvalorizou ou valorizou. Esquecemos daquilo que lá está dentro. Sim, não é? sim. Que é, ok, se eu tiver um ETF de como ações... um PPR, não é? Nós quando estamos a investir num PPR, não é um PPR que nós estamos a comprar. O PPR é só o embrulho. Exato, é? exato. O embrulho daquilo que lá está dentro. Então se estivéssemos a comprar uma caixa com coisas lá dentro. Exatamente. E o que interessa são as coisas que estão dentro da caixa. Exato, não é? A caixa é um bocado... Quer dizer, a caixa também é relevante na fase, na medida em que... Convém que seja uma caixa resistente. Não, sim, é verdade, e a parte das comissões, não é? Ou seja, existem caixas que se calhar são mais caras que outras, Exato. Porque as comissões que se pagam são maiores ou menores, e depois interessa a parte em que, por exemplo, no caso dos PPRs e nos ETFs também, interessa quem é que gera, o que é que mete lá dentro da caixa, não é? Mas o que interessa no final do dia é o que está lá dentro. Não Boa. É? Eu gostei dessa analogia da caixa. Devíamos fazer um conteúdo mais curto com isso. Tipo, como fazer um ETF. Pegas numa caixa meio cansada, não é? Assim, meio estragada, depois pegas numa outra caixa melhor, uma outra caixa mais dura. Assim, qual é que achas que é mais cara? Ok, esta aqui se calhar é mais cara. Depois também tem outros benefícios. Mas tem outros benefícios. Sim. Esta aqui está mais barata, parece meio insegura. O que eu vou lá colocar dentro vai cair e vai se estragar. Sim. Podem ter exatamente as mesmas coisas, mas a caixa é importante. E eu acho que isso é interessante na medida em que existem vários ETFs de S&P 500, mas nem todos os ETFs são iguais, nem todas as caixas são iguais. Sim. Há caixas
caixas mais seguras, porque foram produzidas por um fornecedor bom, e há outras caixas que foram produzidas por um fornecedor que não é assim tão bom. Então essa analogia eu acho que é interessante para trazer essa perspectiva de que pode estar exatamente a mesma coisa dentro da caixa, mas a resistência da caixa vai fazer com que as coisas que lá estão depois se estraguem e eu não consigo aguentá-las até quando precisar delas. Portanto, eu acho que isso é interessante. Quem investe em ações individuais compra as coisas sem caixa, não é? Compra as coisas sem caixa e depois tem que as guardar, não é? E tem que as segurar bem também, para não ganhar. Mas olha, eu acho que era importante também falar de uma coisa que normalmente é um ponto quando falamos aqui de crise, que é investir num ETF, o ETF está a cair. Não é? Mas as pessoas esquecem-se daquilo que lá está dentro. O que está lá dentro, sei lá, vamos falar naturalmente do ETF S&P 500, que é o mais fácil de falar, que é, temos lá dentro empresas de vários setores de energia, tecnológicas, consumo, imobiliário, temos vários setores lá dentro. E eu fui buscar aqui a informação do primeiro trimestre, em que nós vimos que o S&P 500 tinha caído de cerca de 10%. E nós vemos aqui que houve setores, nomeadamente o setor de energia, que teve uma valorização de 9,3%. Então, houve efetivamente setores dentro do S&P 500 que tiveram valorização. Certo. Então, não caíram todos ao mesmo tempo. Certo. Então, quando olhamos para isto, nós pensamos que o nosso nível de diversificação também está interessantemente espelhado dentro do S&P 500 ou do ETF, dentro da caixa, não é? Então, é interessante também ter essa perspectiva de que quando uma coisa cai, não cai como um todo. Porquê? Porque, quando olhamos para aqui, por exemplo, tecnológicas caiu 12,8%. Se dentro do S&P 500 só tivessem tecnológicas, então todo o S&P 500 tinha aqui 12,8% em vez dos tais 9% que foram segurados pelos outros setores que também subiram. Certo. Então, essa, pelo menos na minha visão, é a magia de um ETF. É eu conseguir implementar estratégias de diversificação sem sequer entender que estratégia de diversificação é que eu estou a fazer, sem ter que me preocupar com isso. Então, acho que isso é muito interessante, essa perspectiva, e depois também trazer a perspectiva de que ok, o mercado está assim, mas será que este mercado como um todo afeta o teu dinheiro como um todo? E aí entramos noutra camada, quer dizer assim, que é, obviamente, quem investiu todo o seu dinheiro a 1 de janeiro de 2025, neste momento, se só investiu tudo no S&P 500, tem os tais 10, os tais 20% de queda. Certo. Mas quem investiu uma parte em janeiro, investiu outra parte em fevereiro, investiu outra parte em março, está a investir outra parte em abril, a queda do seu dinheiro não são os 20%. É menos do que 20%. Porquê? Porque comprou a um preço em janeiro, depois comprou a outro preço em fevereiro, comprou um preço mais baixo em março, comprou outro preço em abril, então o seu preço médio é mais baixo do que o preço de quem comprou tudo no dia 1 de janeiro. Certo. Então, o mercado caiu, 20%, 20 e tal %, está tudo certo, mas na nossa carteira a nossa queda não são 20 e tal %, é menos porque eu fiz aquilo que chama-se o dollar cost averaging. Exatamente. Ok? E eu acho que isso é interessante também, que é quando nós traduzimos o mercado para o nosso dinheiro e para a nossa estratégia de investimento e para a forma como nós também estamos a fazer essa alocação. Então falámos aqui de várias camadas de gestão de risco. Primeira, gestão de risco, a diversificação entre tipologias e classes de ativos, né? Falámos de ações, de ouro, de obrigações, por aí fora, né? Depois falámos da segunda camada de diversificação, que é mesmo dentro do ETF de ações existe diversificação em setores, ok? Falámos também da diversificação entre países, né? Geográficos, e estamos a falar aqui da diversificação também da alocação do nosso dinheiro. Então, isto para quem é extremamente propenso para o risco, vai dizer, estes gajos só pensam em gestão de risco, não é? Mas na nossa visão é a forma mais implementável e aplicável para 99% das pessoas. Então, trazer essa perspectiva, trazer essa clareza, eu acho que desbloqueia muita gente num momento como estes, ok? Em que tem uma oportunidade de comprar a preços mais baixos aquilo que continua a ser relativamente bom, ok? Sim. Então é interessante também trazer essa perspectiva. Sim, e ainda ontem estava a ver uma frase que era, normalmente as pessoas têm muito mais apetência a comprar roupa, eletrodomésticos, o que for, em saldos, não é? Tipo, quando vem alguém em saldos, pensam, ok, agora que eu vou comprar porque está em saldos.
não têm essa perspectiva nos mercados financeiros, não é? Ou seja, quando vêm, de facto, estamos numa fase de saltos, não é? Em que os preços estão mais baixos do que aquilo que estavam há uns meses atrás, nós retraímos-nos e pensamos, não, agora não é boa altura para comprar porque está tudo a cair, sei lá o que é que vai acontecer, não é? Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Sim, por acaso eu ouvi há pouco tempo e vou explorar um bocadinho mais isso porque eu acho que é uma informação didaticamente interessante de trazer, que é o segredo de quem acumula muito património no longo prazo é a quantidade de unidades de participação que tem e não propriamente o preço ao qual comprou aquelas unidades de participação. Okay. Percebe? Ou seja, imagina, eu posso ter uma unidade que eu comprei sei lá, a 10 euros há não sei quantos anos atrás e aquilo valorizou para 100 euros, mas aquela única unidade valorizou valorizou quase 1000%, ok? Mas não representa muito. Agora, se eu tivesse comprado 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 50 unidades, aí a valorização até podia ter sido mais baixa, mas o capital que eu tinha gerado de rendimento era muito maior do que eu ter tido uma unidade que valorizou 1000%. Certo. Então, quando eu tenho esta visão, eu consigo perceber que o segredo é acumular unidades. É uma coisa, sei lá, trazendo isso para a perspectiva mais tangível, que é casas, que é mais interessante eu ter várias casas a preços diferentes, mesmo que algumas sejam mais caras, do que ter uma casa que eu comprei há não sei quanto tempo atrás e ela valorizou e agora eu vou vender por mais 300 mil euros. Sim. Mas se eu tiver várias casas que cada uma delas valorize 50 mil, eu vou gerar muito mais rendimento do que aquela que eu consegui tirar mais 300 mil ou 500 mil ou o que for. Então a quantidade muitas vezes interessa mais, e muitas vezes neste caso interessa mais do que o preço ao qual eu comprei. E isso é interessante porque é uma perspectiva que eu acho que a maior parte das pessoas não tem, e que daí focarem-se muito no preço e não na quantidade de unidades de participação que têm. Perfeito, eu nunca tinha pensado nisso, mas sim, faz todo o sentido. Muito bem. Olha, acho que demos aqui uma grande ajuda a quem está aqui na dúvida sobre se é uma boa altura ou se não é uma boa altura. Eu acho que acrescentaria aqui 3 coisas que eu acho que são importantes. E tu dizias assim, porque é que as pessoas não compram eletrodomésticos em saldo e não investem em mercados financeiros em saldos? Porquê? Porque as pessoas conseguem ter muito mais clareza do valor de um eletrodoméstico, se aquele eletrodoméstico é bom ou não, do que se efetivamente aquele ETF ou aqueles mercados financeiros são bons ou não. E porquê? Por falta de conhecimento. As pessoas mais rapidamente... É mais fácil perceber se um fogão é bom, nem que seja porque vão estudar muito sobre o assunto e onde conseguir lá chegar. E essa informação se calhar está mais disponível, não é? Eu acho que não está assim tão disponível. Se calhar não. Quando estive à procura de fornos, primeiro que eu percebesse a diferença entre pirolítico e hidrolítico, não foi fácil. Sim. É isso, é um termo esquisito. Mas as pessoas empenham-se mais a entender isso do que a entender os mercados financeiros. E não é assim tão mais complexo. Okay, do que um pirulito e uma eletrolítico. Mas as pessoas empenham-se mais num do que no outro. Então, uma das coisas que no workshop que nós entregámos sobre como investir em tempos de crise, eu fechei a falar disto, que é quais são as 3 coisas que, independentemente do contexto e daquilo que tudo que nós trouxemos aqui, vão fazer diferença na vida das pessoas. E a primeira delas é um bom fundo de emergência. Um bom fundo de emergência permite-te ver o teu dinheiro a desvalorizar e tu conseguires dormir descansado à noite, porque sabes que, independentemente daquilo que aconteça amanhã,
as tuas necessidades não vão ser afetadas. Certo. Então ter um bom fundo de emergência é extremamente relevante. O segundo tem a ver com o conhecimento. Investimento em conhecimento, que é quanto mais eu invisto em conhecimento, mais eu entendo aquilo que se está a passar, e eu entendendo aquilo que se está a passar, mais facilmente eu consigo reagir e reagir de uma forma consciente e racional perante momentos mais desafiantes. E por último é o ambiente, que é eu estar num ambiente em que a informação vem ter comigo em vez de eu ir ter com a informação. Okay. E um dos fatores é isto, é quem tiver a ouvir este podcast, a informação veio ter com ele, veio ter com ela. Então, estar num ambiente como este, que é de semanalmente ouvir o podcast, é um espaço em que eu vou e o conhecimento vem ter comigo, a informação vem ter comigo, a notícia vem ter comigo e já vem com uma espécie de curadoria e já se retirou o ruído e eu já estou predisposto a poder ouvir com muito mais disponibilidade. Então, é interessante trazer essa perspectiva e fechar aqui com estas 3 componentes, que é ter um bom fundo de emergência, ir em busca de conhecimento constantemente e ter naturalmente um ambiente ou estar rodeado de pessoas que me trazem informação, mas me trazem informação com propriedade, com conhecimento e não propriamente com alarmismo e com susto, depois sem potenciais soluções. Sim. E tudo aquilo que nós falámos aqui é derivado também daquilo que é a forma como nós também implementamos como nós gerimos o nosso dinheiro, a nossa carteira, os nossos investimentos. Então, se nós ainda estamos aqui é porque ainda não aconteceu assim nada de grave. Estou a brincar. Porque estaremos aqui na mesma, mesmo Sim. que aconteça. Bem porque... que, de qualquer das formas, estou a tratar da minha nacionalidade guineense para poder fugir. Se acontecer alguma coisa. Eu acho que é sempre importante ter um plano B. É um fundo de emergência, não é? Sim. E eu queria fechar só com uma última coisa, que eu acho que é importante trazer aqui também para as pessoas que nos estão a ouvir, que é muitas vezes vão surgir crises. As crises são normais, como nós trouxemos aqui naquilo que era a visão de o mercado funcionar em cíclicos. E muitas vezes aquilo que nós perspectivamos não acontece. No início do ano foi feito um estudo, um levantamento de qual é que era a estimativa de fecho do S&P 500 em 2025 dos vários gestores, dos vários fundos a nível internacional e, em média, perspectivava-se que iria fechar entre os 10% e os 15% de rentabilidade no ano. Okay. Não é? E, inevitavelmente, nós estamos passado 3, 4 meses a dizer que estamos numa crise e uma potencial recessão e tudo mais. Então, não é possível prever aquilo que vai acontecer no curto prazo, ok? Mas é possível nós estarmos preparados para qualquer contexto. E a única forma de nós estarmos preparados, mais uma vez, é tendo o tal conhecimento, o conhecimento sobre a diversificação e gestão de risco e estarmos naturalmente sempre em busca de ter clareza em relação àquilo que estamos a fazer com o nosso dinheiro, em vez de simplesmente seguir dicas e ir assim à maluca. Sim. Não é? Perfeito. Achas que foi bom? Acho que sim, digam lá o que é que acharam. Gostaram? Deixem nos comentários se gostaram ou não desta conversa e se ajudou em alguma coisa neste contexto e se eventualmente já investes, se tiveste aqui um bocadinho mais de calma no teu coração e vais encontrar aqui estratégias para poder fazer a implementação daquilo que nós trouxemos aqui, não é? Sim. Beijinhos. Abraços. Muitos palhaços. Tchau.